Olá, gente, graça e paz, 9h18 em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, 22 horas e 18 minutos em Brasília, capital do nosso queridíssimo Brasil. Começando essa live já pedindo desculpas pelo atraso, nosso convidado aí, pastor Edio Mataruna, teve um pequeno imprevisto, mas já está chegando, e ele fez um contato, pastor, estou chegando já, daqui a pouquinho ele vai estar aqui e nós vamos conversar sobre um tema palpitante, um tema empolgante, que é o desafio do voluntariado. Esta questão do voluntário servindo a Deus. Cada servo, cada serva é um missionário, é alguém importante na obra de Deus e, como tal, serve ao Senhor e deve servir sempre com muita alegria. Então, hoje, temos muita coisa para conversar, com certeza. Quero convidar você a se fazer presente, a estar junto da gente nesse bate-papo com meu amigo, pastor Edio Mataruna. Graça e paz, querido. Graça e paz, pastorzão, tudo bem? Rapaz, que saudade de você, rapaz. Tudo bom? Quanto tempo, hein? Deixa eu ir ajustando aqui. Pois é, rapaz. Tá cortando sua Quantos anos que a cabeça gente aí? não se vê pessoalmente aí? Olha, eu não sei se tem muito tempo, não, mas acho que pelo menos uns 8 anos deve ter. Pessoalmente, né? Eu não sei, não. Acho que uns 5 anos, né? Você Acho que tá uns 5 bonito, anos. irmão? Tá com uma pele boa? Rapaz, e o seu Ó, cabelo aí? Érica, E o seu cabelo aí, você esqueceu de pentear hoje ou é um modelo novo, realmente? é o modelo novo, modelo novo. Tudo bem com você e com a família? Tudo em paz, graças a Deus. Muito prazer estar Rapaz, você não aqui sabe falando contigo. da minha alegria de ver e saber que Deus tem usado você aí nessa trincheira, não é? Que é o ministério da obra de Deus, o ministério da igreja, né? Nós somos chamados para ser igreja, né? A nossa igreja aqui, que é a Igreja da Família, em Orlando, nós temos esse lema, né? Nós somos Sim, chamados para ser a igreja, né? né? E o grande desafio desse tempo, vamos conversar sobre isso hoje, é o desafio do voluntariado, do voluntariado. Aliás, eu recebi de presente, há uns 2 anos atrás, um livro de um pastor amigo lá de Manaus, pastor René Terranova. Ele escreveu um livro muito interessante intitulado Geração Ovelha. E nesse livro ele fala sobre a importância da gente entender que a Igreja de Jesus nunca foi centralizada no clero, ela sempre foi centralizada na ovelha, né? Uhum. Nos membros, nas pessoas, né? Nos discípulos, na multidão, nas pessoas que de fato se constituem a igreja. A liderança tem o papel de dar ferramenta, de capacitar, de treinar, como diz o apóstolo Paulo lá, né, capacitando os santos para a obra do ministério, mas quem realiza a obra é o povo de Deus. E nesse sentido Com aí, a certeza. questão do voluntariado é de fundamental importância. Édio, você que sempre foi um voluntário, né? Cantando, servindo, liderando, ajudando, dirigindo Kombi, andando para cima e para baixo, cooperando em tudo quanto é área da igreja, de repente você se vê agora com um ministério que tem a ver com o voluntariado. Então eu queria que a gente começasse esse bate-papo, antes da gente entrar assim na importância, nas consequências, uma coisa mais pessoal, né? Como foi que você entendeu que o seu espaço no reino era trabalhar com a questão do voluntariado? Bem, a gente costuma falar nas palestras que a gente dá que todo lugar tem voluntário, né? Todo lugar tem servo. Sempre existiu alguém servindo em algum lugar sem esperar nada em troca, né? Voluntário é aquele que serve sem esperar nada em troca, seja algum acerto financeiro, ou cargo, ou algum elogio, enfim. O voluntário serve de coração com um propósito apenas de agradar o coração de Deus. E em todo lugar tem isso, né? E na minha origem, da Igreja Batista, também tinha isso, só que a gente não tinha o foco no voluntariado como tem hoje, né? Então, quando a gente lá atrás estava servindo, eu, por exemplo, eu me converti no domingo, na segunda-feira, eu já trabalhava na igreja, né? Eu acho que eu fui o funcionário mais rápido entre conversão e contratação que eu já vi na minha vida. Eu converti no domingo,
Segunda-feira eu era servente de pedreiro da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista de Maricá, igreja que o senhor também pastoreou um pouco antes de eu me converter. E, e ali eu tenho certeza que Deus já estava me treinando, né? Eu costumo falar nas palestras que a gente passa por algumas coisas ministeriais ou na vida e a gente acha que aquilo é em vão, aquilo é por acaso, e acha que aquilo não tem nada a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. E eu percebo que desde lá de trás Deus já estava me treinando para esse momento, né? Então, servente pedreiro da Igreja Batista, depois virei meia colher, depois conheci a música, fui servir no louvor, mas nunca deixando de estar junto em qualquer evento, qualquer ação que a igreja promovesse, né? Então, naquela época, inclusive, a igreja tinha um mutirão à noite. Eu trabalhava como funcionário de dia e voltava para servir como voluntário à noite no mutirão da igreja. E interessante que naquela época também eu comecei a liderar, né? O pastor Paulo César, que era o pastor da Igreja Batista na época, ele pediu, Hélio, lidera essa equipe aí do mutirão, porque você é o único membro da igreja que trabalha na obra. Então você sabe onde ficam as ferramentas, onde tem que fazer, colocar as coisas, onde tem que guardar, como finalizar. E eu não entendia naquela época, Deus já estava me dando meu primeiro grupo de voluntários para liderar, isso há quase 24 anos atrás, né? E eu lembro que poderia ser muito constrangedor para mim, o senhor conhece a minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, a família por parte de pai muito bem sucedida também financeiramente, e eu ali na primeira igreja Batista Maricá, no centro da cidade, a igreja é alta, né? Tem um destaque muito grande, as pessoas passavam por ali, me viam ali com andareola, carregando cimento, tijolo, e eu costumo dizer que na vida a gente tem duas formas de olhar para as coisas, né? A forma carnal e a forma espiritual. A carnal era eu reclamar ali, poxa, me converti ontem, e aí todo mundo fala que quando a gente converte a vida melhora, e aí eu me converti sendo microempresário, com uma loja fechada na época, né, que meu irmão faleceu, e agora eu viro servente pedreiro. Então eu poderia ter esse olhar, essa ótica, mas Deus não permitiu, graças a Deus, que eu tivesse, e eu olhei para aquilo ali como uma grande oportunidade de estar construindo um lugar maior para que mais pessoas entrassem e experimentassem a transformação de vida que eu experimentei. Então, eu estava ali servindo a Deus com muita alegria, cantando, e foi inclusive ali, com a Andreola cantando, que o pastor Leonardo Gentil passou e me deu uma oportunidade de cantar no quarteto, no Alvorada, e depois veio o Ministério do Louvor, enfim. A gente tem essa caminhada toda até há pouco tempo atrás, aqui na minha igreja, eu tive a oportunidade de conhecer verdadeiramente voluntariado um pouco mais assim, de perto, e já com essa roupagem de voluntariado, já com essa intenção de ser realmente servo e ter essa ótica que aquela equipe era uma equipe de servos, mas a gente ainda não tinha a cultura, a gente tinha o como fazer, mas a gente não tinha ainda o porquê fazer, né? Então a gente começou aqui há 7 anos e com voluntariado, só que não tinha um formato, não tinha uma direção clara, né? E a minha saída do louvor, então, há 4, 5 anos atrás, eu fui para o estacionamento da igreja e ali as coisas começaram a tomar forma na minha vida em relação ao voluntariado. Eu sempre achei que meu ministério tinha a ver apenas com música, palavra, né? E aí eu me descobri no estacionamento da minha igreja aqui, né? Liderando e trazendo mais pessoas e atraindo mais pessoas por esse propósito. Enfim, essa é um pouquinho da história de como eu entrei e foquei, me apaixonei, entendi que existia um vácuo na igreja cristã brasileira, que esse ministério de voluntariado já é muito forte aí nos Estados Unidos, né? As igrejas americanas, assim como o cidadão americano, ele é voluntário, é a coisa mais linda de ver as pessoas se voluntariando até para fazer serviços sociais, do governo, enfim. Então, a igreja brasileira, ela estava muito... Quando você falou geração ovelha, né, e falou em sermos igreja, a gente passou muito tempo aqui indo para a igreja, né? Indo para a igreja, frequentando uma igreja, sou da igreja, eu sou da igreja. E você falou uma coisa muito interessante aí, quando você falou sobre a sua experiência lá como ajudante de pedreiro, porque não faltava só a visão por parte da igreja
sobre a importância do voluntariado, mas também faltava a visão nos próprios voluntariados, que já Sim, faziam, os próprios voluntários, que já faziam um trabalho extraordinário, mas não tinha noção do que estavam não, fazendo. Então, por exemplo, não tinha. eu vi uma história de dois pedreiros que trabalhavam na construção de uma escola, e na hora do almoço eles sentaram lá no mesmo lugar para comer, cada um com a sua marmita, só que eles trabalhavam em áreas diferentes da obra. Um trabalhava num setor da escola, o outro no setor, mas os dois pedreiros. E tinha um lugar de almoço, eles esquentavam a marmita, sentavam ali, se apresentaram e descobriram que ambos eram pedreiros, tal. E aí um perguntou para o outro assim: o que você está fazendo aqui nessa obra? Aí falou assim: ah, cara, eu estou levantando parede ali, estou construindo mureta, estou fazendo o alicerce para uma coluna. E você, o que você está fazendo no seu setor lá? Aí ele falou: eu estou ajudando a mudar o mundo. Ué, como assim? Os dois eram pedreiros, trabalhavam com pedra, trabalhavam com cimento, com areia, mas um só enxergava a parede que estava fazendo, só enxergava a mureta que estava fazendo. E o outro enxergava que estava construindo uma escola onde crianças iam estudar e que essas Exatamente. crianças iam mudar o mundo. Exatamente. Então, o voluntário precisa ter a perspectiva, a visão. A única coisa, Édio, que leva uma pessoa, de fato, na minha visão, a ser um voluntário, é se ele consegue enxergar essa dimensão do que ele está fazendo. Se ele acha Exatamente. que ele só está entregando o boletim, se ele acha que ele só está ajudando o carro a estacionar, se ele acha que ele só está ajudando a ligar os cabos na energia, logo, logo ele vai achar o trabalho dele chato, ele vai achar que Exatamente. ele é muito mais capaz do que só aquilo que eu já ouvi isso algumas vezes, né? A pessoa, pastor, o que eu estou fazendo aqui, o meu preparo é muito maior, né? O senhor não É, está enxergando o meu potencial, né? Porque a pessoa enxergava naquele pequena coisa que ela fazia somente aquilo que ela fazia. Ela não enxergava que ela estava mudando a história, porque quando você é voluntário numa escola, você muda uma sociedade, mas quando você é voluntário numa igreja, você muda a transhistória, você muda é, espiritualmente, né? Então é. essa visão do que é o voluntário, né? Que é o voluntário é um servo com uma visão ampla do reino, né? Exatamente. Eu acho que de um lado tinha o membro da igreja que não tinha noção do que é ser voluntário. E do outro lado também tinha a liderança da igreja que também não tinha noção do que é ser um voluntário, né? Então, assim, eu acho que o membro pensava, "Ah, eu vou ajudar. Ah, eu vou ajudar aqui na porta hoje. E a liderança procurava Aqui, alguém para ajudar. aqui eu aboli esse termo. Ah, eu vou ajudar hoje no estacionamento. Aí eu vou ajudar quem, meu amigo? E a liderança, por sua vez, isso virou uma cultura e um hábito que também a gente exterminou aqui. A liderança, por sua vez, agradecia, né? Então, assim, a liderança... Eu acho que o pastor sênior é legal ele agradecer. Porque, cara, obrigado por vocês estarem comigo aqui, colaborando nessa obra, né? Eu estou aqui, Deus me colocou aqui, estou pastoreando vocês. Que bom que você participa disso. Agora, um líder de ministério, quando ele agradece, o voluntário pensa assim, ele agradeceu por quê? Ah, então eu fiz alguma coisa para ele. E aí, quando ele fica chateado com aquele líder de ministério, ele simplesmente não faz. Porque na concepção dele, o cara agradeceu porque eu fiz um favor para ele, mas eu não fiz um favor para ele. Ele que está fazendo um favor para mim, me dando a oportunidade de exercer o meu dom, o meu chamado e o meu ministério junto dele. Então, algumas coisas a gente foi tirando, podando, mesclando. E esse negócio do ajuda, como assim ajuda, irmão? Não, isso aqui é o teu ministério, isso é o teu chamado. 2 Coríntios 5,18, Paulo fala, nós fomos reconciliados com Cristo, Deus nos reconciliou com Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então eu costumo dizer nas igrejas que eu passo, quantas vezes a gente ficou orando, quantas vezes a gente ficou jejuando, indo em vigília, ficando horas e horas adorando a Deus para que Deus nos revelasse o propósito dele para a nossa vida e o nosso ministério. Então, muita gente negligencia os primeiros passos, os primeiros degraus. As pessoas querem logo que Deus
aponte qual a área que ela vai atuar. E geralmente se ora assim porque quer um benefício em troca daquilo ali. Não, eu quero ali porque eu gosto de estar ali. Não, eu quero estar porque eu tenho uma visão, eu vou ser visto. A gente aqui tem até um jargão que fala assim, ser VIP é servir. Servir é servir e não ser visto, né? Porque por mais que o voluntário na igreja ele não ambicione um salário, mas ele muitas das vezes ambiciona uma posição. Ambiciona um cargo, ambiciona uma posição de poder, um elogio. Eu lembro até hoje de uma oração que eu fiz na Igreja Batista do Fonseca, e uma pessoa elogiou a oração. E eu, por ser uma pessoa muito crítica e antiga, no carro indo almoçar contigo, eu comentei isso. Falei, poxa, fulano de tal elogiou a oração que eu fiz no final do culto, o senhor me chamou para orar. Aí você falou assim, mas você não repreendeu ele não? Repreendeu em nome de Jesus não? Eu falei, mas por que eu repreenderia ele? Elogiou a oração que eu fiz? Porque você não estava falando com ele, você estava falando com Deus. Então você não tem que se sentir honrado porque alguém elogiou a oração que você fez. Era uma conversa sua com Deus, né? Você falou uma coisa muito interessante, que além dessa visão ampla que o voluntário precisa ter, ele precisa ter a noção exata de a quem ele está servindo. Exatamente. Se ele está servindo a ele mesmo, é o que você falou aí do camarada que quer aparecer, ou que quer ter uma posição, né, na igreja. A gente até brinca aqui de uma frase, quem escolhe lugar para servir, na verdade nunca quis servir, mas ser servido pelo lugar que escolheu. Aquele cara que fala assim, pastor, eu quero servir, mas ali, só serve ali. Ele quer ser servido pelo lugar que ele escolheu. Se você serve a um homem, a uma pessoa, se você serve a uma instituição, se você serve genuinamente a Deus. Agora vamos voltar essa escada aí. Quando você entende que está servindo a Deus, aí Deus pode falar com você assim, eu quero você servindo esse homem aí. Exatamente. Essa foi a grande confusão que a gente enfrentou. Essa aqui é Quantas pessoas já falaram para o senhor assim, pastor, eu estou aqui na igreja, mas eu não sirvo ao senhor, não. Eu estou aqui na igreja, mas eu não sirvo a homem nenhum, não. Eu sirvo a Deus. Eu já falei essa frase. E eu costumo dizer, por onde a gente passa também, eu falo assim, irmão, quando você... Quem limpou aqui o chão? Aí eu limpei. Quem arrumou as cadeiras? Eu arrumei. Deus sentou nessa cadeira, irmão? Quem vai botar água aqui pro pastor? Sou eu. Deus vai beber essa água, irmão. Então a gente chegou numa concepção aqui, cara, que Jesus não morreu por coisas, Jesus não morreu por uma instituição, Jesus não morreu por um prédio, Jesus morreu por pessoas. Se Jesus morreu por pessoas, logo a coisa mais importante para Deus são pessoas. Então a melhor forma de servir a Deus é servindo pessoas. Sem dúvida alguma. Coisa maravilhosa, Jesus morreu por pessoas, eu não preciso morrer por elas, mas eu preciso viver por elas. E algumas pessoas têm problema, pastor Edio, com autoridade. Tem problema com submissão, tem problema com relatório, tem problema com prestação de contas. Então essas pessoas aí dificilmente vão servir, porque, por exemplo, prestação de contas. Eu costumo dizer que prestação de contas é a primeira página na cartilha do servo. Não existe servo que não preste contas. A Bíblia está cheia de exemplos disso, de ensinamentos disso. Se você é o meu líder, você me deu uma tarefa, eu preciso desenvolver essa tarefa e prestar contas. Olha, exatamente. Aqui eu fiz, encontrei essa dificuldade, fiz isso para superar, e, enfim, gastei isso, gastei aquilo. Esse espírito de prestação de contas, ele gera uma consciência de relacionamento, né? De liderança e liderado. Então, eu vou me submeter à liderança. Muitas pessoas, quando falam isso que você falou aí, eu não sirvo a homem, não, como se nenhum homem tivesse autoridade. Se esquece que Paulo escreveu lá aos Romanos que toda autoridade vem de Deus, que Deus ele estabelece o princípio da autoridade. Então, se você tem na igreja os pastores, os líderes, os presbíteros, os diáconos, as pessoas que, os obreiros, enfim, seja qual o nome que cada igreja der, mas você tem pessoas que exercem liderança e você precisa ser submisso. E uma outra coisa, a noção precisa de lealdade, porque você não pode servir numa igreja, num ministério, e ser desleal, né?
e ser uma pessoa desonesta, e ser uma pessoa que não joga para o time, joga contra o time, né? Ser Exatamente. voluntário significa eu entendo a visão. Primeira coisa, eu entendo a visão desta igreja. Isso. Eu entendo a E sou visão dessa apaixonado por liderança. ela. E eu tô vestir a camisa dela e Exatamente. eu vou nessa direção aí. Agora, a pergunta que o Bill Hybels fez no livro que ele escreveu, né? Escreveu um livro, o título é Qual é o meu lugar no corpo de Cristo? Né? Essa é a pergunta dele, Senhor. Estou aqui. Onde é que eu entro nessa história aí? Né? Uhum. O Senhor quer me usar onde? Usa-me, né? E aí Deus te deu dons, talentos, paixões, habilidades, desejos, e o Espírito Santo vai botar tudo isso numa panela e daqui a pouco você vai se identificar. Então, quando eu olho para você, agora eu percebo assim, o pastor Ed, o Ed, ele se identificou com um setor no corpo de Cristo, assim, quem é pastor sabe disso, de fundamental importância, de vital importância, e agora, nesses tempos que a gente está vivendo, mais ainda, né? Vital importância, porque ele tem habilidade para cantar, habilidade para pregar, habilidade para liderar, ele tem, enfim, N talentos, mas ele se identificou naquele estacionamento lá, de repente caiu a ficha, o Espírito Santo falou, é aqui, é a partir daqui que eu preciso de você. Então, e você está fazendo um ministério extraordinário, graças a Deus. E eu queria que nessa live, infelizmente, cara, esse tal de Instagram aí, ele deixa fazer live só de 1 hora. Eu nunca vi isso na minha vida, que 1 hora de live, 1 hora não é nada. Uma Não é hora não é nada. nada. Quando o assunto está pegando fogo, está querendo aprofundar, É. acaba o tempo. Né? Mas eu queria que a gente usasse um pouquinho desse tempo, pastor Edio, para a gente ensinar, não é? Ensinar o povo. Então eu queria que você entendesse agora que você está aí com muito tempo, porque essa live aqui, conforme você sabe, tem um monte de gente assistindo a gente aí e tal, mas quando ela fica Eu tô arquivada vendo aqui. lá no Instagram, quando ela fica arquivada, aí muita gente vai ter acesso. Acessa, né? Né? E acesso, eu tenho tido experiências assim, tremendas de lives acompanhadas por 100, 150 pessoas, daí vai lá para o Instagram, daqui a 2 semanas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas já foram lá e já assistiram. Né? Então, eu queria que a gente desse assim, Édio, vamos construir aqui, eu e você, 10 passos. Olha que nós não combinamos nada, né? Mas o Espírito Santo está agindo na nossa vida e a gente tem do nosso lado aí um tempo de experiência, de formação, né? De trabalho. 10 passos para um voluntário abençoado mesmo, sabe? Não é aquele voluntário meia boca, não. Não é aquele voluntário que está e não está, entendeu? Não. Voluntário abençoado. Então, você dá um, eu dou outro. Você dá um, eu dou outro. Aí cada um vai ter 5, a gente vai construir aqui 10 passos. E aí a galera que está acompanhando a gente aí vai anotando, porque são pepitas aí, produtos do amor, do coração. Eu tenho aí, eu vou fazer, pela graça de Deus, agora no mês de novembro, 34 anos de ministério pastoral. Agora tem um detalhezinho aí. Nem um dia fora do ministério. E isso aí é resultado, Édio, de uma oração que eu fiz. Quando eu estava no 3º ano do seminário, aí na Tijuca, aí no Rio, eu subi lá na caixa d'água do seminário, na colina, lá em cima. Eu fiz uma oração. Eu vi meus amigos do 4º ano apavorados, porque muitos deles apavorados, porque não tinham igreja, não sabiam para onde eu vou agora, onde eu vou. E eu pedi a Deus uma coisa. Eu falei, Senhor, eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Eu não quero nunca ficar sem saber para onde vou. Eu quero que o Senhor me deixe sempre numa igreja. E Deus tem honrado isso, sabe, por 34 anos. Então é a minha experiência de pastor, aprendendo com os erros e com os acertos, e a sua experiência. Desde quando você se tornou ajudante de pedreiro, até aquele momento histórico lá no estacionamento da igreja, que aí estupinha acendeu e depois sua consagração e tal. É isso, a gente vai agora afunilar em 10 dicas para a pessoa ser um voluntário abençoado. Vamos nessa? Topa isso? Vamos embora. Vamos lá, começa com você. Primeira Deixa dica. para começar aqui, deixa eu só, antes dessa dica, deixa eu só dar uma base, porque muita gente fica pensando, Beleza. por que como saber se eu sou um voluntário ou não? Porque essa história de que devemos servir porque Jesus serviu,
Devemos servir que maior que serve. Não, porque Jesus mandou a gente ser igual a ele, e ele falou que ele era servo, ele se despiu da glória. Esse argumento, embora devesse ser fundamental e suficiente para que as pessoas servissem, ele não é. Na prática, ele não é. Deveria ser. O pastor devia pregar assim, olha, temos que servir o que Jesus serviu. Amém. Tem que servir o que Jesus falou que o maior que serve. Amém. Isso deveria ser suficiente, mas não é. Se fosse, não existia tanta falta de voluntário na igreja. Então, a primeira pessoa tem que entender. Paulo disse, nós fomos reconciliados e ele nos deu o ministério da reconciliação. Agora, aonde você vai se encaixar no corpo depois, meu irmão? Só o dia a dia vai dizer. Não é você no banco orando a Deus, pedindo, Senhor, me coloca num lugar. Senhor, me coloca num lugar. Eu costumo dizer que o lugar mais importante para servir, primeiro eu digo que não tem lugar mais importante. Todos eles são iguais. O que muda é a responsabilidade. Né? E aí, quando você fica sentado no banco, Senhor, me mostra, a coisa não acontece. Mas quando você vai para onde está precisando, eu costumo dizer que o lugar mais importante na igreja é onde está precisando. Isso aconteceu comigo, com várias pessoas, né? Davi já estava no dia do rei, onde está precisando, levar a marmita para os irmãos, e ele vai, encontra Golias, e a vida dele ali tem uma guinada, mas ele fez o que estava precisando. Então, quando eu fui para o estacionamento, o louvor estava tendo um vento danado aqui, um problema no louvor, que só acontece aqui na minha igreja, em lugar nenhum tem problema no louvor. E eu perguntei, aonde está precisando? Aí o cara falou assim, estacionamento, mas você vai querer? Eu falei, é lá que eu vou. E aonde está precisando é fantástico, cara, porque parece que o teu dom, o teu talento potencializa onde está precisando. Porque onde não está precisando, irmão, vamos falar a verdade, não está precisando, você vai ser mais um lá, né, batendo palma, rindo, cantando, mas não está precisando, irmão. Vai para onde está precisando. É no banheiro, é na limpeza, é no som, é na luz. Ah, mas minha habilidade não é por lá. Deus vai te dar habilidade porque está precisando e você se dispôs. E logo, logo, Deus, que é o maior interessado, que você esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa, vai te conduzir. Mas tem esse processo. Então é importante entender isso. Essa é a base. Atenção, galera aí. 10 dicas de ouro para quem quer ser um voluntário abençoado. Primeira dica, pastor. Primeira dica, você tem que ser membro de uma igreja. Né? No caso, a gente está falando de voluntário aqui, de igreja, de ministério. Porque tem aquele cara que fala assim, não, eu quero estar aqui, mas nunca se envolve. Né? Nunca pegou a ficha de membro, nunca se batizou. Então, meu irmão, se esse é o teu caso, tome uma decisão. Você precisa ser membro dessa igreja, estar debaixo da visão, né, do seu pastor, ser pastoreado por alguém. Você tem que tomar essa decisão. Que muita gente aparece aqui, pastor. Ah, eu quero servir aqui, mas você é da onde? Não, sou daqui não. Como é que você vai servir aqui se você não está enxertado aqui? Então, primeiro você tem que ser membro da igreja, irmão. Toma uma decisão aí. Tiver que casar, casa. Amém. Tiver que batizar, batiza. Toma uma decisão e assuma um compromisso com Cristo, com as pessoas da sua igreja, com o seu pastor, de ser membro da sua igreja. Primeiro ponto. Vista a camisa da igreja e seja membro dessa igreja. Segunda dica, comigo. Segunda dica, continuando aí, tá? Segunda dica. Peça a Deus, voluntário abençoado, hein? Peça a Deus para encher o seu coração de amor por ele e pelos seus líderes. Peça a Deus isso. 24 horas por dia, você vai amar a Deus e vai amar os líderes que Deus colocou na sua vida. Terceiro. Inclusive, essa dica que você deu aqui faz parte aqui do nosso manual. Amar a Deus e amar a visão da igreja. Amém. A segunda dica é ter tempo para servir. Terceira. Ter tempo para servir. Sabe aquele cara que fala assim, ó, pastor, conta comigo. Então vem aqui amanhã. Rapaz, amanhã eu não posso. Vem depois da manhã também tá ruim. Então vem domingo, rapaz, eu visito meu pai. Então vem na segunda eu trabalho até tarde. Então você tem que ter tempo, separar tempo. E não é separar tempo que está sobrando não, irmão. Talvez você tenha que tirar algumas prioridades antigas e botar uma prioridade nova. Quando Davi foi lá para comprar o terreno lá, falou o quê? O homem, não, rei, pode levar o terreno. Eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada, irmão. Então o tempo que você vai oferecer para Deus tem que custar sim. Ok? Amém. Não quer só sobra, não. Então tenha tempo para servir. Priorize. Quarta dica. Mantenha o seu coração aquecido pela oração, jejum e estudo da palavra de Deus. Mantenha aquecido
todo dia, na oração, no jejum e na palavra. Amém. Sem isso, ninguém pode servir a Deus. Não vai pra Voluntário tem que estar no Espírito. Cheio. Inclusive, onde o voluntário chega, o Espírito Santo tem que chegar junto e tem que mudar a atmosfera. Aleluia. Passou por você, voluntário. Viu você, tem que ver Deus. Ouviu você, aí. tem que ter ouvido Deus. Tocou em você, o cara tem que sentir. Cara, toquei em Deus, naquele cara ali. Amém. Então, lá. Quinta dica. Quinta dica, ser flexível. Você não pode ser rígido. Tudo que é rígido quebra. Tem que ser o quê? Flexível. Ah, mas ele não falou comigo de uma forma que eu não gostei. Ele pode não estar no dia bom. Não, mas essa aqui não é minha função. Não, meu líder pediu para eu fazer isso aqui. Então eu estou vendo que isso aqui precisa ser feito, mas eu não vou fazer porque minha função é essa. Se Deus te mostrou, irmão, é para você fazer. Seja flexível. Vá além daquilo que te pediram. Que dica preciosa essa, rapaz. Vá além. Amém? Além. Sexta dica. Viva na expectativa de que Deus vai usar você naquele trabalho. Deus vai me usar hoje naquele estacionamento, naquela introdução, naquele louvor, naquela pregação. Deus vai me usar, porque Ele me chamou, me colocou ali, e eu sei que Deus vai usar a minha vida. Viva nessa expectativa. Amém. Sétima dica. Ter comprometimento. Voluntário precisa ser comprometido. Comprometido com Deus, com o reino, com a sua palavra, com a sua igreja, com o seu pastor, com os seus líderes e com os seus colegas de ministério. Não tem essa. Ah, amanhã eu não posso ir e não ligo para ninguém. Ah, a reunião está marcada para 7, são 7h30, eu estou no trânsito, não dei satisfação para ninguém. Quando você faz isso, está dizendo para Deus e para as pessoas que você não dá a mínima para o ministério que Ele confiou a você. Verdade. Seja comprometido, seja pontual, tenha tudo que tiver às suas mãos para você fazer, para você ser um servo melhor, faça, seja comprometido. Amém? Oitava dica. Procure crescer através de leituras e treinamento na área onde você serve. Procure crescer, se desenvolver, aperfeiçoar, participar de curso, assistir vídeos, ler livros, para que cada vez você seja um servo melhor preparado. Procure crescer naquilo que você serve. Isso aí, você é servo excelente. 9. Seja submisso e leal. Nem todo submisso é leal, mas todo leal é submisso. Amém. Então, às vezes, você está sob uma missão e você faz aquilo mesmo contrariado. Mesmo falando para os outros que você não concorda, mas você está sob uma missão, você faz. Mas o leal não. O leal, se ele discorda, ele procura o líder, ele procura o pastor, ele não faz isso em público, ele não faz isso durante uma reunião. Coisa que mais me irritava em algumas reuniões que eu tinha nas igrejas que eu passei, era as pessoas quererem confrontar o pastor numa reunião, na frente de pessoas, querendo palco, plateia. Ser leal. Se você não concorda com aquilo ali, a gente não precisa ser unânime, a gente nunca vai ser unânime, a gente vai ser unido, ok? Procura o pastor, eu não entendi aquilo ali, para mim aquilo não faz sentido algum, só pode me explicar novamente? Então um servo ele precisa ser leal. Um servo que não é leal, ele não soma nada, ele só diminui e divide. Aleluia. 10ª dica para passar régua aí é o seguinte: entenda que família e ministério estão ligados. Não caia nessa mentira do diabo de que você pode ser um grande voluntário com a sua família em frangalhos. Não, você tem que ser firme em casa, sua família na palavra, na fidelidade, porque eu não posso separar família de ministério, família de serviço a Deus. Na Bíblia, essas coisas andam juntas, ali, bem ligadas, não é isso? Aquela visão de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já pensou nessa palavra, Josué? Eu e minha casa serviremos. E eu tenho uma coisa para poder colocar aqui um parêntesezinho. Você precisa, isso aí é para o povo de Deus do modo geral, nós precisamos ensinar a palavra para os nossos filhos dentro de casa, para que eles vão para a igreja para servir. Aprende em casa com você, cresce em casa com você, se converte, você discipula, e quando chega lá na igreja, o que eu tenho para fazer? Me dá uma coisa para eu fazer. Então,
A família precisa estar engajada. A família precisa estar junta com você na obra do Senhor. Pegou aí Isso 10 aí dicas de ouro. eu agradeço essa 10ª dica aí, porque essa 10ª dica o senhor me ensinou vivendo, né? Eu lembro da Poliana chegando de plantão e indo para a mídia. Não, qualquer outra pessoa fala assim, eu sou esposa do pastor, eu não vou hoje, eu virei. A Poliana chegava de plantão e ia para a mídia. A Hannah ajudava, a Sara ajudava. A gente foi para Cristolândia, a Sara foi com a gente. Eu lembro como fosse hoje, ela junto com os jovens do Fonseca, abraçado, aqueles moradores de rua, aqueles cracudos, chorando, orando, intercedendo. A sua família sempre esteve muito junto contigo. Isso sempre foi um ensinamento muito grande para todos nós que serviam, né, ao seu lado. E aqui na igreja a gente leva isso tão a sério que no estacionamento tem a opção de mulher que serve no estacionamento com os seus maridos, como também no Kids, que era uma área muito feminina. Hoje no Kids aqui da igreja, na Lagoinha, a gente tem muitos maridos servindo com a esposa. Entendemos que o Kids não é lugar só para tia, nos tempos de hoje, né? É lugar para tio e para tia. Nos tempos de hoje, o Kids é o único lugar onde uma pessoa talvez veja um homem, né, de verdade. Né? Então a criança tem lá um homem para poder se aconselhar, para poder falar, coisa que tem vergonha de falar com a tia. E na recepção, que também é um lugar de muitas mulheres, nós temos homens fazendo café, inclusive, né, servindo balinha. Então, assim, a gente faz tudo. Eu tenho pastores aqui que servem na recepção, que vieram de outros ministérios, machucados, feridos, e entraram. Eu falei, de onde a gente vai servir? Eles procuram o pastor Felipe aqui. Pastor Felipe, eu sou um pastor, vim de outro ministério, quero me enganjar aqui na igreja. O pastor Felipe falou assim, Joe, chega aí. Aí, mais uns pastores para servir com a gente. E aí, eles vêm, alguns até na expectativa de serem agregados no ministério pastoral logo de cara. E a nossa visão é que eles comecem a servir. A nossa visão, na verdade, é que fiquem um pouco no banco, ouvindo, conhecendo a visão, entendendo a visão. Não tenho dúvida de nada. Entendi a visão, concordo, estou apaixonado, comprei a ideia. Então vai servir, aí vai servir em algum ministério voluntário. Estacionamento, recepção, consolidação, produção, mídia, louvor, enfim. E aí eu gosto que comecem ou pelo estacionamento ou pela recepção. É um conselho que eu dou. E aí a pessoa, esse casal pastor, por exemplo, começou na recepção. E aí quando você vai falar com eles, e aí? Vocês já estão há bastante tempo aí? Vamos falar do ministério pastoral? Fica quieto, rapaz. Não fala disso aqui. Eu tô bem pra caramba aqui, cara. Minha equipe aqui já me reconhece, eu oro com eles, eu aconselho eles. O cara faz gabinete lá, às vezes nem líder mas o dom e o ministério é reconhecido pelas pessoas. O que um pastor precisa? De pessoas. O pastor não precisa de microfone, o pastor não precisa de púlpito, o pastor não precisa de luz, o pastor precisa de pessoas para cuidar. E aí, ali eles acham pessoas para cuidar. E aí é bom que confirma o ministério mesmo. Não é pegar o microfone e falar assim, esse cara aqui é pastor a partir de agora, não. Confia o ministério do cara, pastor, lá no meio das ovelhas, porque ele começa a ser reconhecido, procurado, solicitado, sabe? Pastor, ora por mim, pastor, me dá um conselho, pastor, faz um gabinete aqui. Então, a maioria, eu tenho muitos pastores que chegaram no estacionamento, no Kids, na recepção, vários outros ministérios, que eles falam, rapaz, de fato, hoje eu entendi o que é ministério, tanto pastoral quanto ministério voluntário. Então, enfim, a gente tem vivido isso aqui e entendido, pastor, que o voluntário é um reconciliador, não importa onde ele sirva. Se cantando, se pregando, se no estacionamento, na recepção, ele é um representante, é um agente do céu. E quando as pessoas passam por ele, começa o processo da conversão da pessoa quando ela chega, quando ela encontra o primeiro voluntário, começa o culto. Nosso culto não começa na hora que o louvor da boa noite, o dirigente do culto da boa noite. Nosso culto começa quando o primeiro voluntário é visto. Tem outro detalhe, Ed, o voluntário também, em si, a vida dele é uma pregação. Veja só, vamos supor que você falou aí agora aí de um pastor que serviu na recepção. Mas, por exemplo, eu pastorei em muitas igrejas, pastorei agora, eu sempre tive pessoa, médico, estava na recepção, advogado, estava na recepção, juiz, estava no estacionamento. Então você imagina você que não é crente, você chega numa igreja. Exatamente. E o seu médico está na recepção te dando as boas-vindas e te entregando um boletim. O promotor público da cidade está no estacionamento ajudando você a estacionar. Isso dá um nó na cabeça da pessoa. Porque, pera um pouquinho, o que esse cara, que é um desembargador, um promotor, um juiz, um médico, um professor universitário, um advogado, um contador, o que esse cara está fazendo com essa vassoura ali na mão?
E que molhou Verdade. ali está limpando o chão, fazendo o cafezinho ali. Isso aí é uma mensagem que o voluntário prega. Por quê? Porque ali a visão dele é que não importa que ele está fazendo café, ou entregando boletim, ou ajudando a estacionar o carro, ele está ajudando a ganhar almas para Cristo, a edificar Exatamente. pessoas, a consertar casamentos, relacionamentos. Então, isso aí é um nó. É isso que o apóstolo Paulo diz que digamos assim, é loucura. A pessoa fica pensando, pera um pouquinho, tem uma coisa errada aí, porque a lógica da sociedade é o Exatamente. professor é servido, o juiz é servido, quem tem alguma patente, alguma autoridade é servido. E Jesus inverteu a lógica, falou, olha, aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Né? Então, seja Exatamente. servo. Né? Então, o voluntariado é uma oportunidade de pregação com a vida. Você fala assim, olha, eu estou aqui, isso é muito lindo quando você entende o que é o corpo de Cristo, porque quando o pastor prega um sermão lá, que ele faz o apelo, que ele fala assim, levante sua mão, vem aqui à frente, e ele vê pessoas vindo à frente, ele fala assim, obrigado, Senhor, porque é para isso que eu estou aqui no estacionamento, ajudando a arrumar Exatamente. o carro. É E o para isso que eu... pastor ter esse senso também, né? De Claro. time. O pastor se despide de ego e fala assim, não, essa frente aí dessa igreja está cheia de gente convertendo, não é porque meu sermão foi bom apenas. É porque teve todo um time que fez a bola chegar aqui no meu pé e eu, como centroavante, chutei pro gol e fiz gol. E às vezes Então ele é não um faz. E às time. vezes, e às vezes o time faz a bola chegar lá e ele não chuta e não faz. É verdade, tem essa Porque, também. porque Deus não nos usa, eu sempre aprendi isso, velho. Deus não nos usa pelo que nós somos ou sabemos. Às vezes, ele nos usa apesar de nós. Apesar É de nós. verdade. Então, nós somos servos. Então, nós somos ali. Eu nunca me esqueço de um livrinho que eu li ainda na adolescência, logo depois que eu me converti, de um navio, um livrinho do A.W. Tozer, um homem extraordinário, do navio em que o comandante do navio fez um concurso durante uma viagem muito longa. O concurso queria saber qual seria o tripulante mais elogiado, qual teria o melhor tripulante da viagem. Ele prometeu um prêmio no final. Cada um se esmere aí e dê o seu melhor, porque estamos num concurso. Eu tenho vários pontos aqui que eu estou observando e que eu vou considerar para no final dar o prêmio para o melhor tripulante da viagem. Quando chegou no final da viagem, o ganhador do prêmio foi um operador de telégrafo do navio. Só que um detalhe, ele era cego. E foi assim um espanto quando anunciou que quem ganhou o prêmio de melhor tripulante foi o operador do telégrafo, que era cego. Então teve uma cerimônia lá, um jantar, etc., para a entrega do prêmio, final da viagem. E aí o comandante perguntou assim para ele, na hora de entregar o prêmio, né? Perguntou, me diga uma coisa, como que que palavra você tem para dar, você que carrega na sua vida essa dificuldade que é a deficiência visual, mas mesmo assim você conseguiu sobressair em todos os quesitos que foram analisados, você conquistou aí o prêmio de melhor tripulante do navio. E aí ele deu a seguinte resposta, ele falou assim, eu aprendi que eu não posso deixar a minha deficiência pessoal gerar ineficiência onde eu estou servindo. Eu tenho que pedir a Deus que me ajude a lidar com a minha deficiência de tal maneira que ela não seja desculpa para eu ser ineficiente. Olha que coisa interessante isso, né? Já Onde eu começou estou, pelo reconhecimento da deficiência, né? O onde eu que, né, o que a estou, religião nos ensinou a esconder por muito tempo, né? onde eu estou, onde eu estou, Deus pode me usar. Apesar das minhas deficiências, eu posso ser eficiente. Eu posso fazer um trabalho tão bonito lá no estacionamento, ou na recepção, ou na cozinha, que Deus vai usar esse meu trabalho de excelência para despertar a fé, para despertar o amor, para despertar o desejo de crescer espiritualmente, para despertar o interesse pelas coisas de Deus na vida das pessoas. Então, Exatamente. é assim que a gente vai crescendo como igreja, né?
E você está me falando que, graças a Deus, o seu ministério cresceu e hoje você já tem aí um exército grande de voluntários no Rio de Janeiro, né, Ed, que está, de certa forma, debaixo da sua influência. Como é que está isso mesmo? Você me disse? Aqui eu sou líder, pastor e líder dos voluntários da Lagoinha Niterói e Lagoinha Rio, né? Entende-se Lagoinha Barra da Tijuca, Lagoinha Cabo Frio, Lagoinha Teresópolis. Só na Lagoinha Niterói, hoje, somos 2.500 voluntários. Né? 2.500 pessoas dizendo sim, isso servindo ativamente em ministérios. Obviamente, nós entendemos também que quem não está podendo servir no momento porque não tem tempo, mas está servindo através dos dízimos, das ofertas, também está contribuindo para que a obra avance. Claro. Né? Mas são 2.500 pessoas se envolvendo diretamente na sua escala, com a sua equipe, sabendo o que faz, o dia que faz. Isso tem feito muita diferença aqui na Lagoinha Niterói. Eu dou graças a Deus pelo ouvido do pastor Felipe e da pastora Mariana, que nos concederam isso para eu e a Érica tocar essa obra que a gente é apaixonado. Isso é maravilhoso, você saber que tem um número crescente de gente entendendo o desafio do voluntariado. Então eu quero voltar aqui nesse finalzinho de live, porque o Instagram é cruel, né, cara? Ele corta o pescoço da gente de uma hora para outra, ele corta aí. Mas eu queria voltar nesse finalzinho de live ao título do livro do pastor René lá de Manaus, né? Geração Ovelha. Nós estamos vivendo esse tempo. O tempo quando cada pessoa, eu tenho ido um pouco além aqui nos Estados Unidos, eu tenho dito que cada pessoa é um líder, porque existem vários níveis de liderança, sabe? Sim. E cada pessoa que tem, por exemplo, se ele tem uma responsabilidade e uma parte do trabalho que depende dele para que aquilo aconteça, ele tem que se liderar para aquilo acontecer. Então, se o trabalho dele é naquela hora abrir o portão do estacionamento, prender lá o portão e para que haja acesso, se ele não fizer esse trabalho, vai gerar ineficiência, vai atrasar as coisas. Se a pessoa entende que ela tem a tarefa de limpar a igreja, para que na hora do culto está limpa a igreja, a pessoa tem que se liderar. Então, todo mundo é um líder. Se ele lidera um grupo de pessoas que fazem alguma coisa, já é um outro nível de liderança. Agora não é se liderar, mas liderar outros. Exatamente. Mas também tem aqueles que lideram os que lideram, entende? Exatamente. Que lideram quem está liderando outros. Então é líder, chama de líder de líderes, que é um outro Esse é o nível nosso de papel. liderança. Esse é o nosso papel aqui também. A gente é E líder tem- voluntário e líder de ministério. Líder de líder. E tem outro que está acima ainda, que é aquele que é o capacitador, que tem o discernimento para saber quem é que está na condição, que vai formar, capacitar, habilitar líderes para liderarem pessoas para se liderar. Então a cadeia é essa. Nós temos líderes formadores de capacitadores de gente, inspiradores de gente, que formam líderes, que lideram pessoas que se lideram. Então, nesse raciocínio, todos somos líderes. Nós temos Isso que aí, esse entender raciocínio a gente pode abstrair isso de 1 Coríntios 12, de 28 a 31, quando Paulo fala que a uns chamou para apóstolo, chamou para profeta, isso aí. outros, ele vai além dos 5 dons ministeriais de Efésios 4:11, né? Isso. Ele vai falando de cura, de milagres, e ele vai falar de dom de governo, ou dependendo da versão, dom de administração. E vai falar do dom de ministério de ajuda e socorros, que é o dom que a gente pega aqui de serviço. Então No versículo 30 e 31, ele pergunta, mas todos são apóstolos? Não, A resposta é não. Todos são pastores, todos são profetas, todos têm um dom de operar milagres. Então, ele não pergunta se todos têm um dom de governo ou administração e se todos têm um dom de ajuda e socorro. Se ele não pergunta, é porque tem. Todo mundo tem. Então, por mais que você administre a si mesmo, você é um administrador. É igual se a pessoa fala, não tem o dom de evangelismo. Meu amigo, isso não é dom, isso é ordem, né? Isso aí. Agora, olha só. Quando você tem a visão de que todas as ovelhas são líderes, porque se liderar é importante demais para qualquer voluntário, porque você tem que acordar na hora certa, você tem que se arrumar na hora certa, você tem que chegar na hora certa, você tem que saber como fazer o seu trabalho, tem que saber como se preparar para aquele trabalho ser bem feito, então você tem que se liderar. Só que às vezes
Deus vê em você um líder de si mesmo, pronto para liderar também outros. E às vezes Exatamente. para liderar outros líderes. Então, é uma cadeia que não é, digamos assim, não tem nada a ver com promoção social, mas é uma Uhum. cadeia natural de liderança. Então, Exatamente. todo mundo está nesse barco aí. Então, nós temos que fazer isso com alegria no Senhor. Eu louvo a Deus, pastor, por sua vida, por sua família. Saudade de estar com vocês pessoalmente. Saudade. Mas você está morando, você falou que está morando agora em Maria Paula, né? Eu moro em Niterói, aqui é Maceió, mas ninguém conhece, né? Maceió, É entre o Niterói. Largo da Batalha e a região oceânica. É a antiga Serrinha, né? Ah, entendi, na Serrinha. Então, Isso. em mês de janeiro, aí, se Deus permitir, eu devo passar o mês todo aí em Maricá, porque talvez eu tenha que passar por uma pequena cirurgia, passar o tempo aí me recuperando. Talvez a gente tenha a oportunidade da gente estar junto aí pessoalmente, Com tete a certeza, vamos tete. estar. Dá um beijo aí na esposa, nos filhos, e um abraço em todo mundo aí que a gente conhece, que você cruza por aí. Que Deus abençoe o seu ministério. E vamos planejar para você estar aqui em Orlando, na nossa igreja, na Igreja da Família, para comandar um seminário de capacitação, aperfeiçoamento desse despertamento de voluntariado na igreja. A gente dá uma injeção na igreja nessa questão do Vamos sim. voluntariado, Vamos sim, até para porque, que a igreja pastor, possa despertar. eu acredito porque eu tenho visto isso e eu pedi a Deus uma confirmação na palavra e Ele deu. Eu tenho visto que as igrejas que implementam a cultura, o DNA do voluntariado, essas igrejas se desenvolvem mais rápido que as outras. Na Eu verdade, creio existe nisso. uma multiplicação. E eu falei, Deus, me mostra isso na palavra, me dá uma base. E aí eu fui lá em Atos, na escolha dos apóstolos, né? A gente sabe que a igreja estava crescendo, mas em algum momento os apóstolos se viram sobrecarregados e cansados. Nós vamos ter que arrumar mais gente aqui para servir, porque a gente está dando conta de servir pessoas e se dedicar à palavra e à oração. Então, eles escolhem 12 homens cheios do Espírito Santo de Deus. E o que acontece? A igreja crescia a palavra de Deus e aumentava o número dos sacerdotes que obedeciam à fé e se multiplicavam os números dos discípulos. Sem Ou dúvida. seja, depois que colocou os diáconos no lugar, ou seja, que diaconel é serviço, mais servos, multiplicou o número de pessoas que estavam ali Sem obedecendo à dúvida. fé Sem e dúvida. caminhando Sem com dúvida. Jesus. Ó, o Júnior Batera, te colocou assim, Ed, leva o Batera para os Estados Unidos, já está querendo ir na mala É aqui. porque ele me carrega aqui em alguns lugares, aqui eu levo ele para alguns lugares. Ele comprou até um carro maior e aí veio a pandemia, né, Batera? Quebrou a gente. A gente tem, graças a Deus, a gente tem saído aqui 2, 3, 4 vezes, às vezes por mês, para dar esse workshop de voluntariado nas igrejas, tem sido muito Ó, recompensador. vamos pensar, Ed, em nome de Jesus aí para 2021, a gente ter esse voluntário aqui. 2021 na nossa igreja é o Vamos ano do embora. despertamento de voluntariado, despertamento de liderança. A gente quer multiplicar servos, né? Servos. Eu estou convencido de que aquela pessoa que está numa igreja que não está servindo, não está integrado no ministério, não está se sentindo, que aqui na América tem uma expressão chamada ownership, que é aquele sentimento de que você é o dono, de que é o seu negócio, que aquilo ali é a Uhum. sua tarefa. Quem não está assim, além de ser doente, vai dar trabalho. Dá Dá trabalho. trabalho. No meu ministério, gente que não tinha esse compromisso, a responsabilidade, deu muito trabalho. Dá muito trabalho. Causa muita. Drena energia, causa tristeza. Por quê? E eu Porque sou testemunha disso. a pessoa fica triste porque ela não tem um ministério. Agora, quem tem um ministério é feliz, cara. É Não tem feliz. tempo, não, é? Tem tempo para arrumar Chega na problema, não? igreja feliz, né? Eu me lembro que numa igreja que eu pastorei, nós tínhamos um ministério de aconselhamento de novos decididos, que começava com a preparação da sala, arrumar as cadeiras e tal. E eu tinha lá um casal que liderava esse ministério. Rapaz, ele chegava antes da hora. Eu chegava, eles estavam orando lá na sala, colocava eles 20 cadeiras, pastor, Deus vai dar uma colheita grande com muitos decididos. Quem está servindo é feliz. Quem não está servindo é infeliz. Então, essa pessoa precisa de um despertamento, É né? infeliz porque não está cumprindo o propósito. Precisa de um despertamento, precisa de uma injeção, olha, você é um servo, Deus quer você como servo. E outra coisa, teologicamente falando, eu não posso falar em Deus como Senhor da minha vida, se eu não estou servindo.
Exato. Como é que eu vou dizer que Jesus é o meu Senhor? Por quê? Senhor? Eu costumo dizer que quem não serve, Jesus nunca foi o Senhor dele, ele nunca foi discípulo de Jesus. Não tem jeito. Você Você foi está discípulo de salvo, qualquer outra pessoa, Jesus não. você pode dizer que ele é o seu Salvador, isso pode. Agora, É, Senhor, verdade. você Você falou começar a agora, servir. falou, é forte, ele é seu Salvador, seu Senhor nunca foi. Não, então, não foi. Aí, Deise, pega essa aí, Deise, você Tem que que tá online começar a aí, ó. ser. Tem que começar a ser, né? E tem uma coisa, Edson, que pouca gente observa, hein? A Bíblia fala que Deus é criador, nós somos a criatura. Fala que Deus é pai, nós somos filhos. Exato. Fala que Deus é rei, nós somos súditos, né? Fala que Deus é pastor, nós somos ovelhas. Fala que Deus é o Senhor, nós somos servos, não é isso? Exatamente. Mas naquele dia lá, como é que nós vamos ser recebidos? Ó, bem-estar, servo, bom e fiel, entra no gozo. Naquele dia lá, eu não vou ser recebido nem como filho, nem como ovelha, nem como criatura, nem como súdito. Eu vou ser recebido como servo. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não se esqueçam que o filho pródigo nunca deixou de ser filho, mas deixou de ser servo. Verdade. Deixou de ser servo. Então é um privilégio do qual a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Que Deus multiplique sua coisa boa! Alô, Life Point, Life Point aí, ó. E que a graça de Deus cubra você, tá, querido? Vamos fazer outras lives aí no futuro. Quem sabe um seminário online, hein? Olha aí, hein? Eu acho que o pessoal gostou, hein? Seminário online é coisa boa, hein? Alcança o mundo inteiro. Verdade. Deus abençoe, pastorzão. Junto, pastorzão. Obrigado pelo privilégio, viu? Alegria, tá? Fique na paz. Um abraço Beijo para todo mundo aí. Linda. Beijo em Valeu, todos. tchau, tchau.